Com certeza você acha que para investir bem precisa ser super inteligente, super racional, né? Errado. Isso é uma das maiores armadilhas que a gente vê as pessoas passando. O segredo de investir bem está na parte emocional, naquilo que a gente chama de finanças comportamentais. Então eu tô aqui hoje para trazer para vocês esse tema que ele é interessante para todas as pessoas. Para que você me conheça, eu sou o Nélio Costa, professor aqui da FK Partners. Além de professor, eu sou sócio da Nord Investimentos, uma empresa de Research e Wealth Management. Ou seja, a gente trabalha muito com clientes que são investidores. Mas além disso, eu trabalho já desde 2014 como planejador financeiro pessoal e consultor de investimentos. Já atendi mais de 1000 famílias, ajudando essas pessoas a planejarem bem o seu futuro. E eu sim, já vi na pele muitas pessoas errando a tomada de decisão por um aspecto mais emocional do que um aspecto racional. Por muitos anos, quando alguém tratava de economia, gestão de portfólios, a gente tinha a teoria de que as pessoas tomariam as decisões mais racionais possíveis. Ou seja, se eu tiver duas escolhas de investimentos, as pessoas escolheriam ou tenderiam a escolher aquele investimento que de fato é o que faz mais sentido racionalmente. Mas depois de muitos anos, as pessoas percebiam que toda aquela teoria não se comprovava na prática. Quando a gente ia entender o mercado, às vezes uma decisão óbvia racional não era a decisão que a maioria das pessoas tomavam. Por isso surgiu o campo de finanças comportamentais. É um campo onde muitos psicólogos e nomes como Daniel Kahneman, Dan Ariely, Richard Thaler estudaram o mercado e entenderam que muitas vezes o que motiva a decisão das pessoas é o seu aspecto mais emocional. Cada um, tanto eu quanto você, tem um viés. Na hora da gente tomar uma decisão, a gente não simplesmente toma uma decisão ali racional, fazendo uma tabelinha dos prós e dos contras. A gente acaba sendo escravo desses nossos vieses. A nossa cabeça muitas vezes toma a decisão antes mesmo da gente começar a pensar. Vamos lá, talvez está um pouco abstrato, vou tentar deixar um pouco mais concreto. Imagina que você tem um investimento em uma empresa que você confia muito. Você estudou essa empresa, você sabe o mercado que ela trabalha, você sabe que as pessoas que tocam essa empresa são muito competentes. E aí você vai e faz um investimento em ações dessa empresa. Passado um ano, as ações dessa empresa começam a cair. Começa a dar aquele frio no estômago ali, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Você puxa os relatórios e fala, a empresa continua sendo uma boa empresa. Os gestores continuam sendo bons gestores. E aí, naturalmente, uma pessoa racional falaria, tranquilo, a empresa está caindo, daqui a pouco, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa empresa vai se recuperar. E é aí que entra a armadilha dos nossos vieses. No momento que a empresa começa a ter queda nas suas ações, a gente fica com aquela impressão que talvez essa queda nunca vai parar, que talvez esse investimento ele começou a cair agora e ele vai cair cada vez mais. Em vez da gente segurar a posição, manter o investimento porque a gente acredita nos fundamentos daquela empresa, é comum que as pessoas entrem em pânico, a gente costuma falar, panicam no mercado, e aí ela fecha a posição que talvez dali 2, 3, 4 anos renderia muito mais dinheiro para ela. E aí, óbvio que naquele momento você fala, não deveria ter fechado. Mas naquele momento do futuro que você pensa que não deveria ter fechado a posição, aí sim você está sendo racional, só que você está sendo racional sobre uma decisão do passado. A dificuldade é a gente realmente ali ao vivo, em tempo real, manter a frieza, manter a tranquilidade e aí não deixar esses vieses comportamentais afetarem a nossa tomada de decisão. E você pode estar se perguntando, poxa, mas se a ação está caindo, será que não seria racional eu fechar a posição naquela empresa? E esse que é o ponto importante. A decisão racional, ela vai vir após o fundamento e o estudo. Tem alguns motivos para essa ação cair. De fato, um dos motivos possíveis, e algumas ações de empresas caem por causa disso, é porque a empresa perdeu qualidade. Um dos exemplos que faria sentido eu fechar a posição é, por exemplo, se eu estou comprando ações de uma empresa do segmento de locação de vídeos. Então eu estudo o mercado, eu avalio o mercado e vejo que a tendência do consumo das pessoas é parar de ir lá na locadora fisicamente, pegar uma fita VHS ou um DVD e levar para casa. Então se eu observo que talvez a tendência de consumo não faz mais sentido para aquele produto ou empresa, aí sim eu posso sair da posição. Então as ações estão caindo, não porque houve um cenário aleatório que derrubou o preço das ações, mas sim porque aquela empresa deixou de fazer sentido. Agora, outras empresas vão ter queda nas suas ações, não porque o seu setor deixou de fazer sentido ou porque os consumidores não gostam mais daquela marca. As ações caíram simplesmente porque em um outro país teve uma crise política que afeta ali as ações, ou porque a taxa de juros da economia e a confiança do investidor começa a cair. Então, quando saber que de fato uma empresa está caindo porque ela perdeu seus fundamentos, ou ela está caindo simplesmente porque o mercado está agindo em pânico, e aí, de repente, a pessoa está tomando decisão simplesmente pelo efeito manada, porque está todo mundo vendendo, e o efeito manada já é um dos nossos vieses cognitivos, que são aqueles vieses na coleção das finanças comportamentais. Então, pode ser que as mesmas decisões tomadas por motivos diferentes, ela pode ser a decisão certa ou a decisão errada. É mais importante a gente ter os motivos do que a conclusão. Vamos lá, agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Você que está assistindo esse vídeo, pare e pensa comigo. Você está respirando de maneira automática ou de maneira manual? Outro exemplo,
Você está enxergando seu nariz? No momento que eu falei isso, você passou a enxergar o seu nariz, ou você passou a respirar de maneira manual e não automática. Isso acontece porque na nossa cabeça é como se tivessem dois cérebros diferentes. Um que a gente chama de sistema 1, que ele é o reptiliano, o instintivo, aquele que a gente age na emoção, e o outro que seria o sistema 2, o racional, o cérebro lento, que o Daniel Kahneman chama no livro dele Pensando Rápido e Devagar. O que isso significa? Pessoas normais, eu inclusive, a gente sempre toma decisão primeiro no sistema 1 e depois no sistema 2. E muitas vezes a gente vai ver que essa decisão foi tomada errada quando a gente for fazer um retrospecto mais racional. E aqui eu acho importante dividir uma outra informação. Por formação, eu sou matemático, estudei matemática pura lá na Unicamp, então sempre me considerei uma pessoa muito racional. Mas quando eu passei a entender e conhecer os vieses cognitivos, eu percebi que no meu dia a dia eu sempre tomava a decisão também, muitas vezes, motivado ali pelo estômago mais do que pelo cérebro. Então eu me deparava às vezes com algumas decisões que não faziam o menor sentido quando eu olhava em retrospecto. Compartilhando com vocês, no meu dia a dia, você deve pensar, poxa, ele estudou matemática, deve fazer um bando de conta nas consultorias de investimento, simulações e uma série de coisas. E eu te digo que não. Boa parte do meu tempo no dia a dia não é fazendo contas e projeções com as pessoas, é conversando com elas para que elas se acalmem, para elas entenderem que aquela decisão de investimento ou até mesmo em como cuidar do seu orçamento doméstico não está sendo uma decisão puramente racional. Pensa nesse caso. Uma família diz que o sonho dela é guardar dinheiro para que o filho tenha um bom futuro, para a faculdade ou algo assim. Super comum quando a gente conversa com uma família que esse seja o objetivo e a prioridade. Mas quando a gente abre o demonstrativo de como essa pessoa está gastando o seu dinheiro, como ela está usando o seu dinheiro, a gente vê que muitas vezes ela dedica mais valores até para lazer ou para alguma outra coisa que não é a prioridade enunciada dela e não tanto dinheiro para guardar para o futuro do filho. Então, racionalmente, quando você mostra para o cliente e fala, olha, hoje você guarda 1% do seu tempo, 1% do seu dinheiro que você recebe no mês a mês para o seu filho, faz sentido que 1% do seu dinheiro vá para o futuro do seu filho? Racionalmente, todo mundo fala que não. Todo mundo fala que gostaria de guardar mais. Só que ela nunca parou para tomar essa decisão de maneira racional. Ela estava simplesmente agindo no impulso. O papel do planejador, o papel do consultor de investimentos é trazer para as pessoas esses pontos cegos que naturalmente elas não enxergam. E o interessante, assim como o exemplo que eu dei de você enxergar o seu nariz ou respirar manual ou automaticamente, uma vez que eu te falo sobre isso, que eu te chamo a atenção para esse ponto, você se atenta e isso freia o sistema 1, aquele sistema impulsivo, de tomar uma decisão que talvez não seja melhor para você. Agora eu vou deixar uma dica para vocês. Isso que eu falei do Kahneman, do sistema 1 e sistema 2, ele explica muito bem no livro dele que ele não é um livro só para quem gosta de economia, psicologia, neurociência ou algo do tipo, ou finanças e investimentos. Ele é um livro que serve para qualquer pessoa. Ali ele dá vários exemplos de decisões que a gente normalmente toma, que quando você olha sob uma ótica ali um pouco mais racional, a gente vê que é uma decisão errada. Então realmente lê esse livro que ele vai fazer muito sentido e ele serve de ponto de partida para que você possa se aprofundar e conhecer mais sobre essa área. E só para que vocês saibam, a descoberta e o estudo de finanças comportamentais foi tão significativo no segmento de economia que tanto Daniel Kahneman quanto Richard Thaler, que são dois autores muito importantes do segmento, ganharam o prêmio Nobel. Agora eu vou falar para vocês alguns dos vieses cognitivos mais comuns para que vocês possam se vacinar e não deixe aí o teu cérebro te pregar essa peça. Primeiro exemplo seria o viés de ancoragem, que normalmente a gente ancora um preço ou uma ideia ou um conceito à nossa primeira exposição. Imagina que você foi uma vez na casa de um amigo e você comeu um chocolate muito gostoso. E aí você ficou querendo comprar esse chocolate. Foi no mercado, chegou lá e tinha a plaquinha escrito R$10. Você se ancorou nesse preço, você fala, pô, que maravilha, R$10 é o preço desse chocolate. Quando você volta no mercado dali um mês, 2 meses, ele tá no preço normal dele, de R$30, e aqueles R$10 era uma promoção específica de um dia ou porque estava perto do vencimento. Quando você olha o preço por R$30, você se sente mal de pagar isso, porque na sua cabeça você já ancorou o valor de R$10. Agora, se de cara, logo depois de ter ido na casa do seu amigo, você chegasse no mercado e o preço estivesse já em R$30, talvez você compraria sem medo porque você gostou muito do chocolate. Mas uma vez que você viu o preço a R$10, já era. A partir dali, R$10 é o preço que está ancorado naquele item. Muitas vezes a gente vai tomar uma decisão levando em consideração um preço que a gente pagou em, sei lá, 2005, 2010. Só que já passaram-se muitos anos depois disso e agora aquele preço de 2005, 2010 não faz mais sentido. Então a gente não pode se ancorar numa decisão que a gente tomou, num preço que a gente pagou lá atrás. Dentro do mercado de investimentos, isso é muito comum quando alguém compra, por exemplo, uma ação novamente.
Porque a pessoa pagou talvez R$30 na ação lá em 2005, 2010 e hoje a ação tá em, sei lá, R$50 e ela não quer comprar mais porque ela acha que tá cara, ela vai esperar dar uma baixada. Também acontece o contrário. A gente comprou a ação por R$30 e hoje ela tá valendo 5. Você fala, não vou vender, vou esperar ela voltar para os R$30 para eu vender. A ação não tá preocupada quanto que ela valia lá atrás. A ação tá preocupada realmente em todas as negociações e seu potencial futuro. E eu sei que com certeza alguns de vocês podem pensar assim, pô, mas será que faz sentido eu vender a ação? Eu comprei a 30, ela tá valendo 5? E meu ponto é exatamente esse. Não importa por quanto você comprou a ação. Importa que se eu tô comprado numa empresa que hoje vale 5, eu quero que essa empresa valorize. Qual é o verdadeiro potencial de valorização dessa empresa? Se de fato ela tem potencial para chegar em R$30 de novo, maravilha, você continua com a ação. Mas o que a gente vê muitas e muitas vezes é que a pessoa já não tem esperanças que aquela ação vai render, que vai valer a pena, mas ela fala, poxa, mas eu paguei 30, eu não quero vender. Você tem que tratar os seus investimentos como se todo dinheiro fosse um dinheiro novo. Não importa por quanto você comprou, importa o quanto você tem de potencial de valorização. E aqui a gente puxa o gancho para o segundo viés cognitivo, que é a aversão à perda. Muitas vezes, os economistas pensavam que a gente trabalha com aversão a risco, quer dizer, as pessoas têm medo de correr risco, mas isso não necessariamente é verdade. A gente tem muito mais aversão à perda. No exemplo que eu dei anteriormente, imagina que aquela ação da empresa, a gente senta, estuda e avalia e fala, olha, a projeção futura, porque tá perdendo mercado, tá perdendo cliente, tá numa situação delicada, a projeção futura é que ela caia para R$2. Quando a gente vê essa projeção, a gente sente ali um incômodozinho que a gente fala, não, acho que eu tenho esperança para que ela volte a R$30. Por quê? Porque se de repente eu tiver que admitir que o preço justo dela vai caminhar para R$2, eu tenho que aceitar que eu perdi dinheiro, que eu saí de 30 para 5. Então a gente fica tentando racionalizar, a gente fica entrando nessas armadilhas do nosso cérebro que fica falando, não, você não pode perder dinheiro de jeito algum. Então em vez da gente tomar a decisão, de novo, racional, a gente toma uma decisão ali muito mais movida pelo nosso sistema 1 e aí deixa de sair de uma posição que a projeção é negativa porque a gente fica com uma esperança de que ela vai voltar a crescer. A gente não quer perder dinheiro. E de novo, é normal, ninguém quer perder dinheiro, nem eu nem vocês, só que o ponto é, às vezes uma decisão errada no passado vai fazer com que a gente perca. Então o que você prefere? Perder R$5 ou perder R$10 ou perder R$20? Quanto mais tempo a gente passa numa estratégia equivocada, mais dinheiro a gente perde. Só que para isso você vai ter que aceitar que agora você vai ter que fechar uma posição perdendo dinheiro. Terceiro viés cognitivo que eu vou falar para vocês é o viés de disponibilidade. O que isso significa? A gente tende a tomar uma decisão levando em consideração a informação mais fresca da nossa cabeça. O exemplo clássico que você vai ver em todo o curso de finanças comportamentais é a questão de que se de repente tem uma queda de uma aeronave, você fica com muito mais medo de pegar avião, quando na verdade deveria ser o contrário. Porque por ter tido um acidente, todo o mercado de aviação vai ficar muito mais cuidadoso, os critérios de segurança vão ficar muito mais rígidos, então a chance, na verdade, de ter um outro acidente acaba diminuindo. Só que como acabou de ter um acidente ali, a gente fica muito inseguro. No mundo dos investimentos, esse é um clássico. Quando a gente vê que um determinado ativo subiu muito de valor, todo mundo quer comprar esse ativo, e aí ele sobe mais e mais de valor. Talvez o preço justo dele seria, por exemplo, R$100, mas como todo mundo está comprando porque o ativo está subindo, ele passa para 100, 105, 110, 120, 130. Até que em determinado momento, o mercado vai dar uma arrefecida e aí vai ter a chamada correção, que é quando aquele determinado ativo vai voltar, por exemplo, para R$80. Então assim, a gente não tem que comprar um ativo porque ele está subindo. Falar que esse investimento rendeu bem nos últimos meses ou no último ano, ou que ele rendeu mal nos últimos meses ou no último ano, não pode ser um motivador para você tomar uma decisão de investimentos. A gente realmente precisa entender qual que é a probabilidade, a possibilidade e os fundamentos para que aquele ativo continue crescendo. Para quem tem ali o sangue frio, estuda e conhece esses vieses, é uma oportunidade de ouro para a gente comprar ativos muito baratos. Quando todo o mercado está em pânico, é quando a gente realmente tem que manter a calma e ver o que continua fazendo sentido para a gente, de fato, fazer um investimento que vai crescer muito nos próximos anos. E eu poderia ficar aqui falando de muito mais vieses cognitivos, de verdade tem muitos. Aqui na FK Partners, em diversos cursos, a gente fala sobre finanças comportamentais, não só sobre a curiosidade, que assim como a gente está falando nesse vídeo, mas também como te preparar para que nas provas você consiga responder bem as perguntas sobre cada um desses vieses. Dentro dos estudos do Kahneman, ele fala sobre o ciclo de emoções do mercado, que é essa imagem que você está vendo aí na tela. É basicamente aquilo que eu falei do viés de disponibilidade. Quando eu compro um ativo e ele começa a subir, ou o mercado começa a subir, a gente começa a ficar muito otimista, eufórico, entusiasmado, e aí a gente atinge um pico. Em determinado momento, isso se inverte, e aí o mercado vai tendo várias emoções e começa a ficar muito pessimista. Quando talvez, na verdade, nesses dois períodos, o certo seria que ele estivesse ali no meio, tanto desse
desse pico quanto desse vale. Basicamente, essa é uma das importâncias da gente conhecer o viés de disponibilidade e também todos os outros, porque assim, é óbvio que só conhecer esses vieses não vai impedir nem que você, nem que o mercado deixe de cometê-los, mas já te ajuda muito a, às vezes, parar, refletir e ver se aquela decisão vai ser a melhor possível para o seu dinheiro. E só para concluir, se você está pensando que a gente fica vítima dos nossos vieses só para decisão pequena, vou contar rapidinho um case muito famoso que na Europa, alguns países fizeram com que a decisão de ser doador de órgão fosse a decisão padrão, enquanto em outros países a decisão de ser doador ou não teria que ser escolhida, que é o famoso opt-in ou opt-out. Nos países que você precisava consentir ativamente, falar ativamente que você quer ser doador de órgãos, a taxa fica abaixo de 20%. Nos países que a gente tem o opt-out, ou seja, a decisão padrão é ser doador de órgão e você tem que falar que você não quer, a taxa de doadores fica maior do que 95%. Ou seja, uma decisão bem relevante da nossa vida, se você quer ou não doar órgãos, está sendo muito mais motivada pelo formato como o formulário foi desenhado do que pela sua escolha de fato. Ou seja, olha que loucura, só pela pessoa achar se é mais ou menos conveniente marcar uma caixinha aqui ou uma caixinha ali, a pessoa toma a decisão de querer ser ou não doadora de órgãos. Enfim, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre finanças comportamentais e vieses cognitivos. Tenho certeza que eu devo ter deixado de fora alguns muito importantes, então por acaso, se você lembra de algum muito interessante que seria legal compartilhar com os outros, escreve aqui no comentário qual viés você acha interessante e pode até descrever um pouquinho. E se você sentiu falta de algum outro conteúdo, também manda aqui nos nossos comentários que a gente vai interagir com vocês. Lembra sempre de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que você tem certeza que toma uma decisão muito mais influenciada pelo seu sistema 1, muito mais instintiva do que racional, mas não se engana, mesmo que você ache que você é racional, você também é vítima de todos esses vieses. Eu posso falar porque eu também sou. É isso, pessoal. Prazer ter dividido esse conhecimento com vocês e até mais.